Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei fazendo um breve comentário da nossa lição 12 do dia 19 de dezembro de 2021, com o título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Ainda nesta quarta-feira, publiquei um vídeo com a apresentação da lição, onde constam texto áureo, verdade prática, comentário da importância da leitura diária, bem como a leitura do texto escolhido para nossa leitura bíblica em classe, do livro de Atos, capítulo 21, versículos do 7 ao 15. E apresentei também os objetivos dessa lição, tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. Então, nesta aula, já vamos para a introdução, o qual está registrado assim: Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes, esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Então, dando continuidade aqui às lições de vida que nós tiramos do ministério do apóstolo Paulo, nós vamos chegar na parte onde ele vai mais sofrer, que Paulo sofre durante toda a sua chamada, desde a conversão, é certo, comprovado ali no livro de Atos, também nas cartas escritas, o qual ele relembra alguns momentos o qual ele passou. Então, o apóstolo Paulo foi um homem que padeceu muito por amor a Jesus, por amor à mensagem que seria levada tanto a judeus como a gentios e aos reis. Paulo foi um homem que pregou para muitas pessoas. Foi um homem também que ganhou muitas almas para Cristo, inclusive homens poderosos, por que não dizer, homens importantes. E este ministério ele foi marcado, sim, por um tempo ou um período de grande sofrimento também para este apóstolo dos gentios. E ele entendia, segundo o autor da lição aqui no nosso livro de apoio, que estes sofrimentos pelos quais ele passava era um modo de Deus aperfeiçoar sua vida diante do Senhor. Então, quando ele viveu todo este sofrimento, ele também desenvolveu uma teologia voltada para explicar também as causas do sofrimento do homem, porque nós padecemos sim por amor ao Evangelho de Cristo. E quando nós olhamos ali o momento da sua conversão, quando Jesus envia Ananias para orar por Paulo, porque ele estava cego, daquele encontro que ele tivera ali com o nosso Senhor a caminho de Damasco, Paulo ficou cego 3 dias e 3 noites. E ali Jesus envia Ananias. E é óbvio que Ananias tinha um temor por sua vida. E quando ele diz isso ao Senhor, veja o que Jesus diz a ele: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Nós não vemos, então, na chamada ministerial de Paulo, promessas de riqueza, de posição de destaque, embora fosse um homem muito inteligente, tivesse uma cultura talvez acima da média daqueles homens que ali estavam, era um homem muito estudado. No seu chamado, Jesus já avisa ali a Ananias que ele
padeceria. E este padecer é o que nós vamos tratar aí, esse padecimento, como o autor fala aqui, é o que nós vamos tratar nesta lição. Em várias cidades por onde ele passou, ele ia sendo informado do que viria a acontecer com ele. O Espírito Santo falava com Paulo acerca de açoites e prisões. Deus ainda usa um profeta, Ágabo, para profetizar o que viria a acontecer se ele fosse a Jerusalém. E aqui é importante nós pontuarmos a coragem deste apóstolo, por mesmo sendo avisado, ele dar continuidade a esta viagem e chegar ali e realmente acontecer tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele possuía uma grande força, onde mostrava até mesmo um menosprezo pela sua morte, pelo sofrimento, enquanto cumpria o seu dever. E isto tudo por quê? Tudo devido à sua devoção a Cristo. O apóstolo sempre vivia à altura da exortação que deu aos outros. Veja o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo era um homem muito forte, um homem que trazia ali no seu corpo, como ele mesmo diz, as marcas de Cristo, e mesmo sabendo que viria mais sofrimento, ele continuava marchando para levar a palavra do Senhor, para levar as boas novas de salvação. Eis aí para nós apresentado um grande missionário. O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário. E é isso que nós veremos aqui nessa lição 12, onde vamos aprender mais esta qualidade deste apóstolo tão importante para a Igreja de Cristo. Dando continuidade, vamos ao nosso tópico 1, que traz o título A Consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Neste tópico, nós temos 3 subpontos. O primeiro, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. O segundo, de Mileto a Tiro. O terceiro, passando por Cesareia. Então, o autor ele traz aqui para nós esta insistência do apóstolo Paulo em chegar ali em Jerusalém. Nós já sabemos, como falei anteriormente, quando Jesus fala a Ananias, Paulo seria um grande apóstolo, sim. Paulo seria um grande missionário, sim, mas também seria um homem que sofreria muito por amor a Jesus, por trabalhar ou desenvolver esta obra maravilhosa que fora colocada em sua mão. E este tempo de padecimento, que é o momento de maior, vamos dizer, maior sofrimento do apóstolo, vai acontecer ali após a sua chegada em Jerusalém. Vemos o profeta Ágabo entregando uma profecia a Paulo. Está lá em Atos capítulo 21, versículo 11, o qual diz assim: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E aqui nós vemos aqueles irmãos que estavam ali todos rogando de que ele não subisse a Jerusalém, porque a profecia dava por claro o que aconteceria com o apóstolo Paulo. Nós vemos também ali no versículo 4 do mesmo capítulo 21, alguns discípulos, diz assim a palavra, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse
a Jerusalém. E aqui o autor da nossa lição, ele traz aqui uma reflexão para nós. Será que este aviso aqui que diz pelo Espírito era algo que Paulo deveria fugir então desta viagem, sair dali, mudar os planos? Será que a intenção do Espírito Santo era que ele mudasse de planos ou que ele ficasse preparado para o que viria a acontecer? O que o nosso pastor, muito sabiamente, pastor Elienay Cabral, ele diz: é notório que tão somente o Espírito Santo, através do profeta, alertou-o dos perigos que ele enfrentaria em Jerusalém. Entretanto, Paulo sabia que era o cuidado do Espírito em alertá-lo. Por isso, deixou-se orientar pela voz interior do Espírito Santo para ir em frente. Ele discerniu a vontade de Deus de que deveria enfrentar prisões e açoites pelo nome de Jesus. E fora isso mesmo que Jesus falara a Ananias. E nós vemos Paulo aqui também, anterior a essa profecia, no capítulo 20, versículo 24, falando ali em Mileto, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Atos capítulo 20, 24. Então nós temos aqui um homem que estava fazendo a vontade do Senhor, que era levar a palavra, levar o evangelho aos reis, aos judeus e aos gentios, conforme ele mesmo falara algumas vezes, e vemos um homem com muita coragem, porque as informações que ele recebia através ali dos profetas, através do Espírito Santo que falava também com Paulo ao seu coração, é que ele padeceria, que ele sofreria. E o autor da nossa lição diz ainda que este ir ou não a Jerusalém era uma decisão de Paulo. Era uma decisão de Paulo. O Espírito Santo o avisava. Ele sabia que precisava cumprir aquele plano, aquele projeto, a sua carreira, aquilo que ele deveria fazer ao Senhor. Então essa decisão deveria partir dele. E Paulo, como um homem corajoso, que todos os obreiros deveriam ter mesmo esta coragem, ele vai adiante, mesmo sabendo o que aconteceria quando ele chegasse ali em Jerusalém. Aqui no subponto 2, de Mileto para Tiro. O autor vem tratar aqui desta passagem de Paulo por estes lugares, pelas igrejas que ele havia plantado naqueles locais, onde ele passa se despedindo dos irmãos. É ali, como falei anteriormente, que aqueles discípulos movidos pelo Espírito Santo não quer que ele vá a Jerusalém, porque eles já sabiam, conforme Paulo havia falado, conforme o Espírito Santo ministrava no coração deles, que ali Paulo seria perseguido, seria preso, sofreria, não é? Por amor ao Evangelho, por amor à cruz de Cristo. Mas Paulo, ele estava decidido, ele não iria voltar atrás, ele estava irredutível na tomada dessa decisão de chegar ali até Jerusalém. E nós vemos aqui em Atos capítulo 20, versículo 5, a despedida daqueles irmãos pelos locais por onde ele passava. Há aqui um relato emocionante, onde fala que aqueles homens o acompanhavam, não é? Até uma praia, se ajoelham ali e ora pelo apóstolo. E o autor, ele diz aqui que esse tempo que ele passa se despedindo, não é, desses irmãos,
é uma espécie de um bálsamo de consolo. Ele diz assim: é um bálsamo de consolo, misturada a uma tristeza de que não veriam mais o incansável apóstolo Paulo, do Espírito Santo também, para aceitarem a vontade soberana do Senhor. E ele complementa: em nossos tempos modernos, a sensibilidade espiritual para aceitar a vontade de Deus quase sempre é questionada por aqueles obreiros em que a obediência tem sua base nas conveniências pessoais e não na vontade de Deus. Porque você tomar uma decisão por amor à obra de Deus, sabendo que vai perecer, para muitas pessoas pode parecer uma loucura. Mas para o apóstolo Paulo era só mais um aspecto aí que ele precisava passar para terminar a sua carreira. E ele vai de encontro ali à vontade de Deus, mesmo sabendo que padeceria, mesmo sabendo que poderia ser morto pelo amor ao Evangelho de Cristo. No subponto 3, passando por Cesareia, vai registrar aqui a passagem de Paulo ali na casa de Filipe, o evangelista. Ele fica ali algum tempo com aqueles irmãos naquele lugar. A palavra de Deus registra que este homem tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e é ali naquele lugar que Paulo recebe a profecia de Ágabo, o qual diz que ele seria preso quando chegasse ali em Jerusalém, onde usa até mesmo ali aquela cinta para mostrar o que aconteceria ao apóstolo Paulo. E mais uma vez aqueles irmãos insistem para que ele não siga sua viagem, mas Paulo ele está certo de que ele está fazendo a vontade de Deus. E ele diz aos irmãos: que fazei vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Lucas ele registra aqui qual é a decisão daqueles irmãos, não é? De parar de insistir e aceitar também que esta era a vontade do Senhor, mostrando para nós aqui que era a vontade de Deus que Paulo seguisse a sua viagem, não é? O Espírito Santo o informava do que poderia vir a acontecer, do que viria a acontecer, e Paulo toma a sua decisão de ir para Jerusalém e fazer ali o que o Senhor queria que ele fizesse: pregar o Evangelho para todas as pessoas. Aí o autor diz aqui, ó, é muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Então Paulo estava decidido e nada o demoveria da decisão tomada de chegar ali a Jerusalém, levar o evangelho também ao povo judeu. Dando continuidade aqui, vamos ao nosso tópico de número 2, coragem para enfrentar as ameaças de morte. Quando olhamos este tópico, quando olhamos o tema da nossa lição, que é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, e também quando lembramos tudo o que nós já vimos acerca deste apóstolo, de onde ele veio, quem era ele, qual o contexto cultural, qual o contexto social, político o qual ele vivia, como foi a sua chamada, o que Jesus disse quando o chamou, que ele haveria de padecer,
por amor ao Evangelho. Depois nós vemos, não é, a sua vocação para ser apóstolo. Vemos que ele tem uma mensagem muito importante e esta mensagem ela está presente na vida de Paulo em todo o tempo, nas suas cartas, nos lugares por onde ele passava, era o Cristo da cruz que ele pregava. Também nós vemos o grande poder do Espírito Santo na vida deste apóstolo, na sua chamada. Vemos aqui que não foi só uma chamada para evangelizar, foi também uma chamada para plantar igrejas. Por onde Paulo passou, ficou uma igreja. Vamos imaginar aí um ponto de culto após um missionário passar por um lugar onde não se conhecia o nome do Senhor. Depois nós vimos que ele era um grande discipulador de vidas e ele continua até mesmo nos dias de hoje nos discipulando através das mensagens deixadas nas suas cartas. Vemos também a sua dedicação a todos aqueles que foram vocacionados, o seu grande amor pela Igreja de Cristo. Vemos que era um homem zeloso pela sã doutrina e hoje nós vamos ver, a partir daqui agora, a sua coragem, não é? Quando enfrentou as ameaças de morte física, ser apedrejado, ser açoitado, ser esbofeteado por homens que deveria recebê-lo como um judeu. Paulo era um judeu, ele estava em Jerusalém, a cidade de Deus, não é? E ali ele enfrenta as maiores perseguições daquele povo que deveria reconhecer Jesus como sendo o Messias e aceitá-lo como Salvador, porque ele já sabia de uma promessa, não é? E nós vemos aqueles homens afrontando o homem que trazia a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que salvaria a humanidade. E aqui nós vamos para o subponto 1, que traz o título A Coragem do Apóstolo pela Voz do Espírito. E este título aqui, ele é muito importante frisar aqui que esta coragem do apóstolo Paulo talvez não vinha dele mesmo só, mas da força interior que este homem tinha. Nós vimos em lições anteriores que ele era um homem que agia pelo poder do Espírito. Nós vimos isso no seu ministério, nós vemos isto nas cartas espirituais que Paulo envia da prisão mais tarde. Nós vemos um homem muito espiritual, um homem muito próximo a ouvir a voz do Espírito, a ter um relacionamento com Deus que faça com que ele haja com segurança, com serenidade, sem temor, chegando ali no campo inimigo. Os inimigos de Paulo eram muitos e provavelmente eles o acompanhavam, como vimos em registro no livro de Atos, de cidade em cidade e chega ali até Jerusalém. Talvez Paulo não fosse tão conhecido em Jerusalém, mas aqueles irmãos que estavam ali perseguindo ele estavam trazendo notícias mentirosas acerca do apóstolo para que ele fosse ali julgado e morto. A intenção daqueles homens era matá-lo, mas o apóstolo Paulo era um homem que ouvia a voz do Espírito. E o autor diz aqui, precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Paulo não estava temeroso pela sua vida, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele diz lá em Atos 21, 14, ele entendera isso. Faça-se a vontade do Senhor. E ali ele chega
na cidade de Jerusalém, que é o assunto do nosso segundo subponto. O subponto 2 traz o título A Chegada em Jerusalém. Ele não foi a Jerusalém sozinho, está registrado lá em Atos, capítulo 21, versículo 16, que diz assim: E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Então, Paulo, quando ele chega ali, ele não está sozinho, ele leva alguns discípulos de Cesareia, e entre ele esse discípulo que havia de hospedá-lo, e ele é recebido pela igreja com muita boa vontade. Nós vimos em capítulos anteriores no livro de Atos, que as pessoas tiveram muito temor no início do ministério de Paulo. Mas, conforme foi passando o tempo, onde foi se desenvolvendo ali todo o chamado de Deus na vida dele, aqueles irmãos entenderam que ele era um dos apóstolos. E ali eles são recebidos ali pelos irmãos da igreja. E a notícia da sua chegada, conforme diz o autor aqui, ela se espalhou rapidamente, porque também era uma ocasião muito festiva em Jerusalém, onde eles estavam recebendo pessoas e judeus de vários outros locais, de todas as partes do Império Romano, para a tradicional festa do Pentecostes. Foi neste momento que Paulo chega ali na cidade de Jerusalém. Então, havia ali muitas pessoas. E dentre estas pessoas também estavam aqueles inimigos de Paulo que já haviam decidido também a matá-lo. Eles planejavam livrar-se do apóstolo Paulo de uma vez por todas. Então, após a sua chegada ali em Jerusalém, ele é recebido pela igreja, conforme o versículo 17 que nós lemos. Também ele se encontra no dia seguinte com os anciãos da igreja e Tiago. Tiago provavelmente era um dos líderes da igreja em Jerusalém, conforme Atos capítulo 21, 18, Gálatas 2 e 9. E ali Paulo vem testificar, a palavra de Deus diz que ele conta minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então ele vem testificar do que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo que outrora não tinha um lugar no templo, não tinha pessoas defendendo eles, ou era, como ele diz lá na carta aos Efésios, como aqueles que estavam longe. E Paulo vem declarar aqui que o Senhor estava fazendo uma grande obra entre os gentios. E nós vemos a recepção desses irmãos. Veja o que está registrado lá em Atos 21, 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Então, o que Tiago está dizendo ali? Aqueles irmãos, que ali também havia uma igreja de Cristo, mas que aqueles irmãos também eram zelosos da lei. Nesta passagem, nós vemos os anciãos e Tiago informando o apóstolo Paulo das sérias acusações que haviam contra ele ali naquele lugar. Informações de que os seus ensinos ofendiam a lei mosaica e os costumes tradicionais que tanto os judeus preservavam e respeitavam. E ainda, conforme lemos no texto, circulava esse boato de que Paulo ensinava os judeus cristãos a apartarem-se de Moisés e que não deveriam praticar o rito da circuncisão nos filhos. A impressão que nós temos é que esses judeus que se contrapunham
ao apóstolo Paulo, eles queriam um cristianismo judaizante, como diz o autor da lição, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese de tudo isso, porque o que Paulo defendia era a salvação não pelas obras, não pelos ritos, não pelos costumes judaicos, mas a salvação através da pessoa de Cristo, o qual já havia sido cumprido todos esses rituais, como guarda de sábado, circuncisão e todos os outros. Então, finalizando esse subponto 3, nós vemos o apóstolo Paulo num momento muito importante para os judeus, que era a festa do Pentecostes, mas também com um grande número de inimigos ali que queriam matá-lo. Eles eram inimigo de Paulo. Paulo representava o Cristo da cruz, o qual eles não aceitavam como Filho de Deus que viera para salvar a humanidade. O nosso tópico 3 traz por título Acusações e a prisão de Paulo no templo. E aí nós temos 3 subpontos. O primeiro, as acusações mentirosas contra Paulo. O segundo, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. O terceiro, Paulo dialoga com Lísias. E no subponto 1, o autor vem tratar aqui das acusações mentirosas contra o apóstolo. Então, havia em meio aos judeus convertidos notícias falsas acerca do que Paulo havia pregado ou do que ele havia orientando aqueles irmãos que se converteram ao cristianismo. E o que é que Tiago diz aqui? Que o escritor Lucas deixa registrado em Atos 21, 21. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Aí no verso 22 ele diz: que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se junte, porque terão ouvido que já és vindo. Ou seja, Tiago está dizendo a Paulo que aqueles judeus cristãos o tinha como um anarquista religioso, alguém que instigava os judeus pelo mundo afora a abandonarem a lei de Moisés. Nós sabemos que a igreja, quando ela começou a se formar, que o povo gentílico começaram a se salvar, houve um grande concílio dos primeiros cristãos, está registrado lá no livro de Atos, o qual Tiago lembra aqui, que o autor até deixa registrado, onde eles decidem que os novos convertidos, os gentios, não deveriam circuncidar os filhos, e ali tem aquelas normas, não é, que eles decidem ali para aqueles novos convertidos, porque não é um cristianismo judaizante, não é um cristianismo onde eles deveriam cumprir a lei, não é? E ali aqueles judeus eles tinham uma ideia errônea sobre Paulo. Então, o que Paulo pregava aos gentios é que eles não precisavam cumprir a lei de Moisés relacionada aos cerimoniais, a questão da circuncisão, a questão das festas, a questão de não comer ou não beber, guardar o sábado, mas isso não está registrado que Paulo falava isso aos judeus. Então havia ali uma mentira. O autor diz assim: os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. E aí o que Tiago faz? Tiago ele sugere que essas acusações elas poderiam ser desfeitas, não é? E se comprovaria que Paulo não estava destruindo as tradições do Antigo Testamento se ele entrasse no templo com aqueles homens que estavam ali pagando o seu voto de Nazireu,
segundo a lei de Moisés. Então, ele orienta que Paulo permaneça no templo durante 7 dias, até que se oferecessem os sacrifícios, que indicavam o cumprimento do voto, e assim ninguém diria que ele era inimigo das tradições. Está registrado lá em Atos capítulo 21, versículo 24, não é? Para que ele fizesse dessa maneira. E foi isso que Paulo fez. Ele rapou a própria cabeça, ele cumpriu ali aquele tempo do voto de Nazireu. Paulo estava ali na festa, ali em Jerusalém, para ver a festa do Pentecoste, para estar ali também no templo, embora ele não dava mais a importância ao templo que dava antes de encontrar a Jesus. No entanto, ele estava ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e encontrou ali aqueles seus inimigos. Veja o que o autor deixa registrado aqui no versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição, que é o que ficou decidido naquele concílio lá em Atos 15, que nós bem conhecemos. Então, a palavra de Deus diz no versículo 26 que Paulo faz desta maneira. Ele toma consigo aqueles varões, ele entra no templo, ele fica ali, ele cumpre os dias de purificação, né, e cumpre ali todos aqueles rituais. Não é? E no versículo 27 diz: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Então, aqueles homens, eles já queriam mesmo matar Paulo. Paulo estava ali, até mesmo por orientação de Tiago, a estar ali no meio daqueles homens, não é? Como ele registra aqui em 1 Coríntios, olha lá o que ele registra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, este ato de Paulo, cumprindo ali aquele ritual que ele sabia que já era desnecessário, ele fez para ganhar os judeus. E o que é que vai acontecer ali no subponto 2, que é a prisão dele? Aqueles homens que se juntam ali na porta do templo, que estão alvoroçados, e leva ele, não é? Dali, eles tiram ele ali após a saída do templo, daqueles dias do ritual, eles lançam mão dele, eles prendem ele, e olha o que eles dizem lá no versículo 28. Varãos israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então aqui vem mais uma falsa acusação, uma acusação mentirosa contra o apóstolo Paulo. Esta profanação no templo, essa acusação de profanação contra no templo é porque eles dizem que ele introduziu ali no templo a Trófimo, que era uma pessoa que vinha com ele lá de Éfeso, e a palavra de Deus não registra que esse homem entrou no templo, mas eles acusam Paulo falsamente de ter entrado ali no templo. Todos sabemos que ao redor do templo, ali numa parte, havia o átrio dos gentios. E eles não poderiam mesmo, o gentil, entrar no templo, era proibido. Era uma causa de morte se um gentil entrasse no templo. Provavelmente, se aquele homem estivesse próximo ali, ele poderia estar no átrio dos gentios, porque a palavra de Deus registra lá no versículo 29, porque tinham visto com ele na cidade
a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Eles o acusaram como se ele houvesse introduzido mesmo aquele homem dentro do templo, algo que era proibido pela lei de Moisés. Então, Paulo é acusado de ensinar que os judeus e os gentios deviam se apartar das leis de Moisés, que eles não deviam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés, e agora também ele é acusado de ter profanado o templo. E o que é que esses homens queriam? Eles queriam o apedrejamento ou o linchamento do apóstolo Paulo. E o verso de número 30 diz que toda a cidade se alvoroçou com este acontecimento, porque chamou a atenção de todos. Então eles arrastaram Paulo para fora do templo, fecharam as portas, porque nenhuma pessoa poderia ser morta dentro do templo, afinal eles eram povos muito religiosos, não poderia assassinar ninguém no lugar sagrado. Então, eles arrastaram o apóstolo Paulo para um lugar público. E, enquanto isso, os levitas e guardas do templo procuravam fechar as portas através da multidão furiosa. Assim, eles evitariam o derramamento de sangue dentro do lugar sagrado, que era algo proibido, não é? Mas aí alguém intervém, não é? A palavra de Deus diz lá no versículo 33 que se aproximou um tribuno, o prendeu e mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. Então, quando ele pergunta quem era o que tinha feito, as pessoas começaram a falar. Um falava, outro falava. Não era possível entender o que estava acontecendo devido ao tão grande alvoroço. Então, Paulo é conduzido para uma fortaleza para ser guardado por causa da violência daquele povo. E aí, quando olhamos toda a violência ali demandada ao apóstolo Paulo naquele lugar, nós também podemos meditar nos nossos dias quanto à perseguição que há aos cristãos. Isto que Paulo passa aqui, essa perseguição feroz, ele poderia ter sido apedrejado ali devido a todas as acusações que estavam sendo feitas a ele, muitas vezes também é feita aos nossos irmãos cristãos no mundo hoje. Quantos não morrem nas mãos dos seus inimigos, dos inimigos da fé cristã, devido a mentiras, a inverdades, quando dizem que são hereges, que pregam mentiras, quando simplesmente estão pregando o Cristo da cruz. E Paulo teve ali a sua liberdade cerceada, como diz o autor, devido à sua fé em Cristo. E hoje, nos nossos dias, já em muitos lugares, pessoas também são perseguidas. Mas nós vemos aqui que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que convenceu Paulo a ir para Jerusalém, é Ele mesmo que protege o apóstolo Paulo, que é o que está aqui no nosso subponto 3. Paulo dialoga com Lísias. Então, enquanto aquele homem não entendia o que estava acontecendo, enquanto a multidão e o povo seguiam clamando, mata-o, que está registrado lá no versículo 36 do capítulo 21, e ali aqueles homens querem saber o que está acontecendo, o apóstolo Paulo, mesmo acorrentado, mesmo com tanta perseguição contra a vida dele, ele só faz um pedido. Vejamos o que está registrado lá em Atos capítulo 21, versículos 39 e 40. Mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. E aqui vem a primeira defesa dele, aqui no capítulo
22, que seria muito importante você ler a partir de agora, aqui nesses versículos 22, 23, 24, 25, que será os tribunais pelo qual o apóstolo Paulo passará. Aí o autor diz aqui na lição: eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes fomos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós, ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. E nós precisamos ver aqui também, após ler esta parte aqui das oportunidades, lembrar também que em meio a todo o tempo em que Paulo esteve em prisão, o Espírito Santo sempre falava ao seu coração. E eu quero terminar este tópico 3 com a leitura de um verso que está no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Nesta passagem, nós já estamos aqui no capítulo 23, ele já havia feito a sua defesa perante o Sinédrio, e ali, a partir daí, ele, ainda perseguido pelos judeus que queriam matá-lo, ele está guardado no lugar, esperando passar aí por ser ouvido por aquelas pessoas, para se entender o que estava acontecendo, por que o povo judeu estava querendo matar um homem judeu, afinal Paulo era um judeu. Nós vemos aqui o Senhor trazendo aqui um ânimo para ele. Está no versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, a partir dali, o apóstolo Paulo pôde dormir tranquilo. Ele não morreria nas mãos dos judeus em Jerusalém. Ele chegaria em Roma. Amém? Então, o mesmo Deus que leva, o mesmo Deus é o mesmo Deus que cuida. E aí vamos para a conclusão, que diz assim: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E eu quero, neste momento, agradecer a você que esteve comigo até agora, desejar a você uma boa aula no próximo domingo e pedir também as bênçãos de Deus sobre você, sua casa, sua família, a igreja a qual você pertença e a sua escola dominical, que acontecerá aí no domingo ou naquele dia que é designado para este trabalho na sua igreja. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal e quiser fazê-lo, eu agradeço. Deus abençoe a todos.